Imagine 3 cenários impensáveis. Todos os vulcões em erupção ao mesmo tempo, os oceanos evaporando de um dia para o outro, um buraco negro abrindo no quintal de casa. Parece impossível, né? Agora, imagine algo ainda mais inacreditável. Um governo tentando aprovar uma regra que exigia quase 50 anos de contribuição para a aposentadoria integral. Não é ficção científica, não é exagero. Isso quase virou realidade no Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Capital Não Aposenta. Hoje nós vamos conversar sobre uma proposta que quase mudou de forma radical a vida de todo trabalhador brasileiro, a famosa PEC 287. Uma proposta que, se tivesse sido aprovada, teria obrigado muita gente a trabalhar 49 anos para conseguir se aposentar integralmente. Isso mesmo, 49 anos. Então, vamos voltar a 2016. O Brasil vivia um momento de crise econômica, queda da arrecadação e forte pressão de setores financeiros. Neste cenário, o governo Temer apresentou uma proposta de reforma da Previdência. A justificativa oficial era simples: o sistema vai quebrar, precisamos cortar agora para garantir o futuro. Mas, quando olhamos com calma, vemos que o peso da reforma recairia totalmente sobre os trabalhadores. Dentre várias mudanças, surgiria a regra mais dura de todas. Para receber 100% da aposentadoria, o trabalhador e a trabalhadora teria que contribuir por 49 anos. Sim, 49 anos. A PEC 287 foi enviada ao Congresso em dezembro de 2016. E olha só o que ela previa, dentre muitas coisas. O artigo 2º dizia o seguinte: o cálculo do benefício será realizado com base na média de 100% dos salários de contribuição, aplicando-se 51% dessa média, com um acréscimo de 1 ponto percentual por ano de contribuição. Veja, 51% da média. Para se chegar a 100%, quantos anos de contribuição eram precisos? 49 anos, 51% mais 49% igual a 100%. Aparecia no texto da PEC, trabalhador, para você receber 100% da média que você contribuiu, você precisa trabalhar 49 anos? Não era tão claro assim. Você tinha que fazer essa continha. Mas como era o cálculo do benefício antes desta proposta de mudança? Na regra geral, homens aposentavam com 35 anos de contribuição, mulheres com 30 anos de contribuição, sem idade mínima, garantia 100% da média. Só que desde 1991 até a reforma atual tivemos inúmeras modificações nas leis. Extinção da aposentadoria proporcional com regras de transição, pedágio em 98, a criação do fator previdenciário na era FHC em 99, em que a pessoa completava 100% do tempo para integral, mas não levava o valor integral. Mas essa é uma outra história que a gente também vai explorar neste canal. Em 2015, a opção sem fator previdenciário, mas com soma de pontos. Em 2019, a reforma da Previdência, que trouxe um monte de regras de transição, e a regra geral, que acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e só tem aposentadoria por idade. Homens com 65, mulheres com 62. Então, quem entra na Previdência, quem passa a contribuir a partir das novas regras da Emenda Constitucional 103, ela tem o cálculo do benefício da seguinte forma. Vejamos. O valor do benefício é de 60% mais 2% ao ano de contribuição daquilo que exceder 15 ou 20 anos, se mulher ou se homem. Esse é o cálculo da regra atual, a regra geral, sem considerar as regras de transição, tá ok? Então, 60% mais 2% ao ano, eu tenho que dar 100%. Que valor que multiplicado por 2 e somado a 60 dá 100%?
20, correto? A mulher tem que ter 15 anos mais 20 anos, que é igual a 35 anos, para ela garantir 100% da média. O homem tem que ter 20 anos mais 20 anos, ou seja, 40 anos de contribuição para garantir 100% da média. Dos 30 e 35 anos de contribuição, passou para 35 e 40 anos de contribuição. Ninguém viu. Se a PEC do Temer tivesse valendo, seriam 49 anos de contribuição para homens, 49 anos de contribuição para mulheres, para aposentadoria integral. Agora, imagina que num universo paralelo, a reforma do Temer realmente passou. Pois é, nesse mundo hipotético, eu teria que sentar com o Tião e explicar a nova conta, a tal da conta dos 49 anos de contribuição. E aí entra o dilema, como eu explico isso pro Tião? Seu nome é Sebastião, mas ninguém o chama assim. No bairro inteiro é só Tião. Tião do carrinho, Tião da enxada, Tião da obra, Tião das 1000 profissões. Ele é aquele tipo de trabalhador que carrega o país nas costas, só que o país nunca percebe. Começou a trabalhar cedo, muito cedo, antes mesmo de saber o que era direito trabalhista, antes de saber o que significava contribuição previdenciária. Com 8 anos já ajudava o pai na roça, capinando, plantando, colhendo. Aos 15 virou ajudante de pedreiro. Aos 17 já sabia fazer massa, assentar tijolo e erguer parede melhor que muito oficial. Mas tudo isso na informalidade, sem registro, sem INSS, sem proteção. A primeira carteira assinada veio só aos 20 anos, quando entrou como servente numa empresa de pequeno porte. E durou pouco. A empresa quebrou, o patrão sumiu e Tião voltou para as idas e vindas de sempre. Foram anos assim, 3 anos de registro, 1 ano de bico, 4 anos de registro, mais 2 anos de informalidade e a vida passando. Quando finalmente completou 65 anos, Tião foi ao INSS com esperança. Somando tudo o que conseguiu na vida, dava 30 anos de contribuição. Ora, isso lhe daria aposentadoria integral. Ele saiu de casa naquele dia com a sensação de agora vai. Mas o atendente explicou: seu Tião, agora é diferente. Para receber 100%, o senhor precisa de 49 anos de contribuição. O senhor tem 30, vai receber salário mínimo. Ele respirou fundo e disse: mas eu trabalhei a vida inteira, moço. Seu Tião, o senhor só vai conseguir aposentadoria integral aos 84 anos. Veja, essa é a realidade brasileira. A maioria das pessoas enfrenta desemprego, informalidade, doenças, cuidado com os filhos, com os pais, idas, vindas. O trabalhador brasileiro não tem uma trajetória linear e exigir 49 anos de contribuição era ignorar completamente essa realidade. O que aconteceria na prática? Muita gente nunca chegaria ao valor integral. Viveríamos em um país onde quase todos se aposentariam com benefício mínimo. Isso significa salário baixo, insegurança e pobreza na velhice. E isso não é por acaso. A lógica desse modelo parte de uma visão simples. Se o benefício fica mais difícil, o gasto público diminui. Só que por trás dessa redução está o custo social, humano e até econômico, porque num país onde as pessoas envelhecem na pobreza, é um país que enfraquece. E a pergunta que fica é: por que uma proposta tão dura? Porque existe uma narrativa antiga, sempre repetida. O sistema está quebrado, a culpa é do envelhecimento da população, mas essa história é contada pela metade. O que o debate raramente menciona: onde estão os grandes devedores da Previdência?
Por que não se cobra efetivamente essas dívidas? E as renúncias fiscais bilionárias? O uso histórico da Previdência como instrumento de política econômica, a DRU, que retira parte do dinheiro do INSS. A gente vai falar sobre esse assunto em um dos nossos próximos vídeos, tá bom? A má gestão, os ciclos de informalidade do próprio modelo econômico. A PEC enfrentou resistência, centrais sindicais, servidores públicos, trabalhadores, movimentos sociais e principalmente a opinião pública se posicionou de forma massiva contra. O governo não conseguiu os votos necessários, a proposta foi retirada de pauta, mas isso não significa que a ideia desapareceu. Diversos pontos voltaram agora com a reforma da Previdência de 2019. Vocês viram o que aconteceu com o cálculo da pensão por morte? Se você não viu, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você saber o que aconteceu com esse benefício. Foi a cópia literal da PEC do Temer. Agora vamos para uma parte essencial da nossa conversa. No debate previdenciário brasileiro existe sempre a mesma pergunta: como vamos pagar a aposentadoria de tantos idosos? É como se envelhecer fosse um problema, como se fosse um peso, como se o idoso fosse visto apenas como custo. Mas essa forma de ver a sociedade é limitada e injusta. Envelhecer não é um problema, é um resultado de políticas públicas que deram certo, é um sinal de que as pessoas estão vivendo mais e isso deveria ser motivo de celebração, não de punição. O problema nunca foi o idoso. O problema é o mercado de trabalho precário, a informalidade alta, os salários baixos, a desigualdade, a falta de políticas que incluam quem está na ponta. Quando o sistema não funciona, o debate tenta culpar o envelhecimento, mas isso só reforça a ideia de que o idoso é descartável. E esse é um caminho perigoso. Então, por que quase aprovaram uma regra tão dura? Porque existe uma lógica econômica que pretende transformar a previdência social em um produto financeiro. Quando o Estado reduz seu papel, o cidadão é empurrado para planos privados e o capital financeiro adora isso. A narrativa é sempre a mesma. Fala-se em crise, aponta-se o envelhecimento como culpado, defende-se o corte de direitos, mas lucram os mesmos de sempre. Essa lógica não é neutra, ela tem lado. E o nosso lado aqui no canal é o lado da proteção social. Para terminar, vamos refletir. Se a PEC do Temer tivesse sido aprovado, hoje teríamos um país onde quase ninguém conseguiria se aposentar integralmente. Um país que considera natural trabalhar até os quase 70 anos ou mais. Um país que culpa o envelhecimento, mas não discute desigualdade. Um país que enxerga idosos como peso e não como parte essencial da sociedade. Mas não precisa ser assim. A verdadeira pergunta não é como vamos pagar aposentadorias. A verdadeira pergunta é que tipo de país queremos ser quando envelhecermos? Um país onde o trabalhador é descartável ou um país que reconhece que a aposentadoria é parte da dignidade humana? Aqui no canal O Capital Não Aposenta, nós defendemos o segundo caminho, porque a previdência social não é vilã. Ela é proteção, é estabilidade, é política de desenvolvimento. Ela é a garantia de que no final da vida ninguém será deixado para trás. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.